Amigos do Farol Político, muito boa noite. Hoje o nosso programa é um prazer de receber, podemos assim dizer, nosso colega do meio de comunicação, radialista, Josivan Antero, ele que tem escrito também para o Patos Online, mas não vamos falar de comunicação, vamos falar de política. Nós vamos falar do que aconteceu nas eleições deste ano, principalmente com relação ao domingo, dia 2, onde tivemos o resultado para vereadores aqui em Patos. Surpreendeu a votação obtida pelo Josivan Antero. Entretanto, ele não passa a compor o novo quadro de parlamentares mirins na Casa Juvenal Lúcio de Souza, justamente porque foi sacrificado pela legenda partidária. Então isso e muitos outros assuntos nessa nossa conversa hoje do nosso Farol Político, que está começando. Pois bem, recebendo aqui com muito prazer, Josivan, seja bem-vindo ao nosso Farol Político, tudo bem? Tudo bom, Isaías, muito obrigado pelo convite e é sempre bom discutir sobre a política saudável e nesse programa que já ganhou um espaço de credibilidade no cenário político e também na cidadania de Patos. Josivan, como eu disse aqui, chamou atenção a sua votação, você teve mais de 1.200 votos e isso é uma quantidade que chama a atenção de muitos políticos que queriam essa sua votação, né? Queria ter essa quantidade de votos obtida. Então, essa votação que você obteve no domingo, dia 2, dia de eleição, transparece, evidentemente, aquilo que as pessoas entendem, né, pela sua luta, aquilo que as pessoas acreditam com relação à sua atuação, não só na questão do meio de comunicação, mas mais do que tudo na sua atuação política, né, com os problemas do nosso dia a dia. Para você já disse aqui que não foi surpresa, mas o que a gente fala aqui é justamente a condição de lamentar a não sua entrada para essa Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro. Eu sei que você ficou triste, você queria ter essa representação na casa, mas diante de todo esse quadro, como foi que você recebeu, como foi que você compreendeu, né, esse cenário de alegria pela votação, mas de frustração pela não entrada na Casa Juvenal Lúcio de Souza? Olha, Isaías, a gente tem a gente primeiro lamenta demais, né? Lamenta porque essa história do coeficiente eleitoral, de coligação e tal, para uns é um desrespeito, para outros é uma forma que a democracia se coloca, mas eu acho desrespeito, porque você desrespeita a maioria das pessoas que escolheram, né? Nós tivemos 1.218 votos, fiquei no 4º lugar, diante de um cenário político que ainda é degradante, que ainda traz a compra de voto, a promessa, o favor político, essas coisas todas. Então a gente recebe com tristeza, porque fizemos um trabalho, não é a nossa primeira candidatura. Nós já temos uma trajetória de 3 candidaturas, né? A primeira foi 317 votos, a segunda foram 505 votos e essa agora 1.218. E essa agora nós queríamos chegar, né? Mas enfrentamos muita dificuldade dentro do Partido Socialismo e Liberdade, partido no qual eu sou filiado democraticamente. Silvano Moraes, muito intransigente, chegamos a aconselhar o Silvano que todos fôssemos candidatos a vereador, mas o Silvano não abria mão de ser candidato a prefeito. Então, nós perdemos muito tempo nessa discussão política, tentando convencer Silvano e ele intransigentemente dizendo que era candidato a prefeito. Nós achávamos que a estratégia política era reforçar a Câmara de Vereadores, ou seja, o próprio Silvano também ser candidato a vereador. Como não houve acordo, fomos para o embate, né? Sabendo da dificuldade, mas da mesma forma das demais candidaturas que eu tive, da mesma forma também com o mesmo entusiasmo. Então, recebemos com tristeza, porque 1.218 votos, repito, né? É uma votação expressiva. Desafio qualquer pessoa a dizer que teve promessa. Foi a quarta votação maior, né? Quarta votação. Fiquei atrás apenas dos grandes, né? Dos grandes aqui, do Diogo Medeiros, que tem uma influência muito grande, já é vereador, tem um poder aquisitivo maior, é o candidato do governador Ricardo Coutinho. A presidente Nadir Gerlani, também com toda a estrutura, a candidata do PMDB, né? Já havia também essa discussão que a Nadir poderia de repente assumir a própria candidatura a prefeito.
A Edjane, que teve uma campanha muito bem articulada. Né? A Edjane, que não tem uma trajetória política, porém mostrou um poderio econômico também, né? Então, eu desafio qualquer pessoa a dizer, não, teve que o Josivan comprou voto, prometeu isso e tal. Então a gente recebe com tristeza, porque poderíamos ser o diferencial dentro de uma Câmara de Vereadores. Porque eu me conheço, né? Conheço minha independência política, então sei que tem muito a contribuir. Então espero que as coisas mudem, o próprio pessoal mude, ou a gente consiga fundar uma nova legenda. Estamos lutando através disso, há uma articulação nacional para a fundação da Unidade Popular. Então, se alcançarmos êxito, a gente não quer parar a trajetória política de candidatura aqui. Você falou essa questão que poderia dar uma grande contribuição e, acima de tudo, eu acho que as pessoas compreendem que você poderia ser também o grande fiscalizador, né? A pessoa que teria a voz ativa política e oficial dentro da Câmara Municipal para qualquer problema que o Executivo, porventura, vier lançar ou realizar, ocorrer, de fato, e aquilo que a gente mais vê que são as necessidades das pessoas nas comunidades dentro do Legislativo Municipal. A gente vê o Legislativo fazendo muita coisa, menos transparecer o desejo da população dentro da casa do povo. Então, você, quando coloca essa condição, o que é que poderia ser tão diferente na sua atuação parlamentar? Isaías, a gente não vê, de fato, isso que você falou, a fiscalização. Não existe fiscalização porque existe um acordo de cafajestes, né? Um acordo de cafajestes, porque... Mas você seria o fiscalizador? Eu seria o fiscalizador, porque eu já sou, né? Algumas pessoas, inclusive, costumam dizer, Josivan, você agora é o vereador sem mandato da cidade de Patos. Vereador sem mandato, porque a população lhe credenciou para ser vereador. Apenas você não tem a legitimidade burocrática, tal, mas você tem o respaldo popular. Então seria esse, porque, Isaías, ninguém me convence que a maioria dos vereadores que estão naquela casa, que foram eleitos, vão em busca do poder pelo poder, do poderio econômico, do salário de vereador, das artimanhas, porque a grande maioria não tem trajetória nenhuma na sociedade, não tem trajetória mesmo, não tem serviço prestado, não vem de uma associação, não vem de uma postura de fiscalização. Nós que trabalhamos no meio de comunicação, a gente não vê essas pessoas em nenhum momento fazendo reivindicação, questionando dentro da sociedade as coisas positivas, as coisas negativas. Então, há uma omissão e, de repente, se elegem vereadores. Então, a minha postura seria uma postura que eu tenho mantido, de fiscalização, de cobrança, né? De colocar leis ou discutir algumas leis que eu considero que já deveriam ter sido revogadas. Então, eu acho que seria um diferencial, né? Pelo que eu me conheço. Então, essa contribuição que nós queríamos dar, a gente vai continuar dando sem o mandato de vereador. Você vem também do movimento estudantil, né? Você traz essa expressão política, né, advinda do movimento estudantil. Nós estamos vivendo um momento de aspiração, de criação de uma nova instituição de ensino superior na Paraíba, que seria a Universidade do Sertão. Eu estou vendo Cajazeiras mais uma vez bem articulada, seja ela na representação de sociedade, na representação de empresários e até mesmo na representação política. Patos ainda não fez nada disso, então nós poderemos perder uma instituição. A Câmara Municipal de Patos, na atual legislatura, também não discutiu esse assunto. Você espera que esse assunto seja fomentado dentro da nova estrutura do Legislativo Municipal? Se porventura isso não ocorrer, você sabendo dessa necessidade de Patos sediar uma reitoria de uma importante instituição de ensino superior, essa sua luta, ela poderá acontecer, Josivan? Isaías, ela já acontece, mas a gente não tem ainda essa possibilidade de acontecer um polo da reitoria, ou o Patos sediar a reitoria da Universidade Federal do Sertão. A gente ainda não vê como se fosse a salvação da lavoura, que nem diz a história, né? Nós temos uma universidade hoje muito sucateada. Protestos acontecem a cada dia porque nós não temos a odontologia funcionando. As reclamações sobre o curso de medicina veterinária a cada dia se aprofundam mais e tal. Na época que nós discutimos a possibilidade de Patos sediar, por exemplo, o curso de medicina humana, que foi lá para Cajazeiras, houve uma grande mobilização da sociedade. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi a cidade de Patos tão unida com relação a querer aquilo. Porém,
nós tivemos mais uma vez uma Câmara de Vereadores omissa. Porque depois que aconteceu o processo, que o Thompson Mariz, arrogantemente, né, ditatorialmente, levou para Cajazeiras, eu acho que a Câmara devia ter tomado uma postura mais enérgica, mais drástica com relação a isso. Mas, porém, assistiu de forma pacata o acontecimento. Eu acho que dificilmente a cidade de Patos vai sediar ou vai criar a Universidade Federal do Sertão. Nós estamos num ataque muito grande à educação, à saúde, né? Os investimentos estão cada vez... Se a PEC, de fato, 241 for aprovada, os investimentos na educação serão congelados. Então, se houver um congelamento, significa que não vai haver investimento. Então, a gente tem que fazer uma discussão mais profunda sobre essa questão da Universidade Federal do Sertão, porque a Universidade Federal de Campina Grande está sob ataque, né? Então, não sei se a criação do polo da reitoria aqui, a possibilidade de criação da Universidade Federal do Sertão seria, assim, a salvação da universidade. Então, eu vejo que... Mas também deixar isso para uma cidade menor, nós não podemos. Mostra uma certa impotência também. Nós não podemos mais perder nada, Isaías, aqui. Infelizmente, não é que eu seja bairrista, não é que eu queira só Patos, porque eu tenho uma visão muito mais de região. Mas agora, é inadmissível que a gente... Existem as possibilidades, uma comissão do MEC aprovou por unanimidade a cidade de Patos como podendo sediar, né, o curso de medicina, e a gente, por uma questão, repito, de arrogância do reitor, levar para Cajazeiras, que hoje funciona aos trancos e barrancos. Um espírito de confraria ali, né? A Câmara devia ter, nesse momento, colocado persona non grata para a questão do Thompson Mariz. Porém, nada foi feito. Tratam o Thompson Mariz como um amigo da cidade de Patos, como uma pessoa que respeitasse a nossa cidade. Então, eu acho que ele não merece o respeito do nosso povo. Não merece o respeito. E também não merece o respeito do povo do sertão paraibano. Porque eu tenho também esse mesmo pensamento. Você está dizendo aí também endosso isso aí. Se na verdade o sertão saberia que Patos poderia dar uma melhor estrutura no sertão da Paraíba, no curso aqui na cidade de Patos, então o mínimo que o Thompson Mariz poderia ter feito era respeitar essa estratégia, esse local estratégico que fazer isso. Então, não houve respeito e a Câmara assistiu passivamente. Esperamos que as mobilizações aconteçam, que, acima de tudo, os novos representantes da população de Patos, do povo de Patos na Câmara Municipal, esses representantes acordem, né, para essa necessidade de discussão e, mais do que tudo, não deixar que Patos, né, seja relevado a essa condição. Agora, nós estamos vivendo um momento que é a discussão da reforma política. Eu coloco sua situação, você obtém 1.218 votos, é o quarto mais votado para um mandato na Câmara Municipal de Patos. Entretanto, uma legenda partidária pelo coeficiente não o traz, né, para a integração, para integrar esse quadro de novos vereadores. E nós estamos discutindo muito a questão da expressão de força dos partidos nesse momento. É como se define o desejo dos partidos pelas coisas políticas. Você acha isso salutar? Isaías, a gente... Não é suprimir, por exemplo, eu lhe escolho para ser vereador, escolho o Raí aqui da TV Sol, né, que está aqui nos conduzindo nessa questão, para ser nosso representante. E de repente o partido diz, não, o Raí não é interessante, o Josivano não é interessante, deve prevalecer o desejo do partido, optando por um outro menos votado. Então eu acho que na visão que a gente está tendo das coisas, Josivano, parece que fica a coisa talvez até pior do que já é. Você analisa desse jeito também ou não? Analiso, sim. Acho que essa nossa democracia é uma democracia excludente. Nós vivemos uma grande mentira. É uma grande mentira. Se nós tivéssemos uma democracia plena, eu acho que a mesma possibilidade, como você citou, o Raí, de ser candidato a vereador, ser candidato a prefeito ou a senador, os outros deveriam ter. Então há um poderio econômico que prevalece sobre a política. E é inegável isso, é inegável, né? A pessoa diz, não, às vezes tem um serviço prestado, relevante à sociedade, porém, não tem a estrutura adequada, a estrutura necessária para ser candidato a vereador. Então, vereador ou qualquer outro cargo. Ou se muda, de fato, isso, dando igualdade de direitos às pessoas, igualdade de oportunidade, dando a mesma estrutura. Porque, por exemplo, eu fui o único vereador na cidade de Patos que tinha um comitê eleitoral, o único. E as pessoas até estranharam isso. Gente, vereador com comitê, porque a gente acredita... com um comitê, né? Pois é. Inclusive, 2 candidatos a prefeito não tinham comitê, e eu tinha um comitê bem localizado.
Porque lá é o espaço onde se fomenta a cultura, se fomenta a discussão política, se fomenta a necessidade de mudança na política. Então, ou acontece uma reforma política séria nesse país, ou a gente vai continuar vivendo uma democracia mentirosa. Democracia mentirosa. Os partidos pertencem a grupos políticos. Nós tivemos uma confusão aqui na cidade de Patos, né? Um partido estava com fulano, de repente fulano disse que não era mais, era Nabuco que tinha influência, Dinaldinho quis ter influência também, de repente a questão foi parar na justiça, porque esses partidos pertencem a determinados grupos, os grupos fazem desses partidos que bem entendem e a população fica a mercê. Então, uma reforma política discutida, debatida com a sociedade, tem que discutir também a própria liberdade dos partidos políticos, a estrutura de campanha, essa questão do coeficiente eleitoral, se vai ser por ordem de colocação majoritário ou vai ser o coeficiente eleitoral de fato, como tem acontecido, porque se continuar desse jeito vai prevalecer grupelhos, grupos que se organizam simplesmente para ganhar uma eleição, como acontece hoje na cidade de Patos, em qualquer local, os grupos se organizam, fazem um esquema político, elegem um ou dois e permanece a democracia que você acha, fica se perguntando onde é que essa determinada pessoa tem representação dentro da sociedade. Porém, é vereador, é prefeito ou é deputado, por aí vai. Ok. Você falou na história de estrutura de comitê, que você tinha o comitê, e essa diferenciação de campanhas, nesse caso a terceira, você tirou 300 e poucos votos, depois 500 e poucos votos, agora 1.218. Eu queria avaliar esse crescimento, né, seu no comportamento político durante o processo eleitoral. Agora, no próximo bloco, nós vamos a ele e eu volto já indagando o Josivan sobre essa questão. É um minutinho, é rapidinho, a gente volta em seguida. Ok, de volta aqui com o nosso farol político, o nosso entrevistado Josivan Antero. Ele que foi candidato a vereador, obteve uma votação, como já dissemos aqui, bastante expressiva, foram 1.218 votos. Entretanto, foi sacrificado, né, pela legenda partidária e deixa de compor essa nova Câmara Municipal. Mas uma pergunta ficou no bloco anterior para ser respondida agora. Na primeira campanha você obteve mais de 300 votos, na segunda mais de 500 votos, agora 1.218 votos. Você já se prepara, evidentemente, para a quarta campanha. Você vai trabalhar para obter uma votação superior. E essa diferenciação de campanha, você começou com a história de uma mobilete. Isso. Né? Na segunda campanha, não sei se você tinha mobilete ou se tinha moto. Já tinha um carro. Já tinha um carro. Já. Nessa agora você já tinha um carro de som e tinha um comitê. Então a sua estrutura de campanha agora ela vem se incorporando, né? Ela vem ganhando o corpo, digamos assim, uma estrutura financeira, digamos assim, num patamar gradativo, mas crescente. Como é que você tem colocado fazer? Como é que você conseguiu fazer isso, Josivan? Isaías, a gente vai ganhando credibilidade. As pessoas vão acreditando na possibilidade de uma política nova, de uma política diferente, de uma política voltada justamente ao caráter, à ética, uma trajetória política, essas coisas. Então, isso fez a diferença da segunda campanha e dessa terceira, né? Ter um carro, por exemplo, ter um sistema de som, ter um comitê, ter mais pessoas envolvidas, né? Não faltar a estrutura necessária de campanha através dessas doações, do voluntariado, faz a diferença num momento como esse, né? Então, eu acho que a primeira campanha, para as pessoas dizerem, esqueça o passado. Não, a gente deve lembrar o passado para planejar o nosso presente, para ver o futuro, essas coisas todas. A campanha da Mobilete, né, eu disse que a campanha da Mobilete foi uma campanha que marcou muito, porque não existia a mínima possibilidade... Era o seu meio de transporte ou você adquiriu para poder fazer a campanha? É uma história muito curta, porque o Edson, né, o Edson Sete, que é amigo em comum da gente, Edson fez uma caixinha de som para que eu colocasse um reboque na minha moto, né? No primeiro dia que eu rodei na moto, já houve a denúncia, que eu não podia colocar um reboque na moto, por uma legislação e uma série de outras coisas. Então eu fiquei sem ter saída. Consegui uma bicicleta, coloquei na bicicleta, não aguentei pedalar nenhuma hora. Ficou muito pesada, né? E eu não aguentei, literalmente passei mal pedalando. E ao chegar na Telemar... Mas era pedalando e falando ou era gravado? Era gravado e eu parava e falava. Mas quando eu fui parar para falar na bicicleta, não tive como falar. Não tem como segurar a bicicleta, porque o bagageiro também não suportava o peso. Não, foi uma coisa incrível. E uma pessoa vendo o sacrifício, né, na Telemar disse, olha,
Tem um cidadão lá no Jatobá que comercializa a mobilete. E na mobilete podia? Na mobilete podia, porque era a lei do cão, né? Mobilete, porque não tinha placa, não tinha nada naquele período. E eu fiz um acordo com o cidadão. Eu daria a bicicleta que eu tinha acabado de comprar e ele me prestaria a mobilete. Então, acabamos colocando uma mobilete. Assim, teve momentos que eu fiquei bastante emocionado, porque eu começava a enxergar o esforço que a gente estava fazendo para uma campanha que era quase que impossível, né? E as pessoas também respaldaram isso, viram essa possibilidade. Então, a estrutura de campanha vem justamente das pessoas que começam a acreditar, né? Que começam a ver, por que Josivan não está lá? Me permite, Isaías, dizer que muitas pessoas pequenas, do ponto de vista pequeno da sua simplicidade, de ser dono de casa, pai de família e tal, mas também alguns empresários. Por exemplo, o Valdomiro do Moinho me foi uma surpresa. Alguém chegou para mim e disse, olha, o seu Valdomiro está pedindo voto para você. Então, eu torno isso aqui público porque eu, de fato... Você acredita que, além do empresário, existe uma pessoa que enxerga essa necessidade de representação com seriedade? Justamente. O seu Valdomiro está no mercado da cidade de Patos, no ramo industrial, há 42 anos. Quer dizer, tem a minha idade já de trajetória industrial. E você receber um apoio de uma pessoa como essa, que tem uma influência, tem um respeito dentro da sociedade, mostra que você está galgando um caminho político, um caminho de ética, de coragem, de moral mesmo, que está conquistando as pessoas. Então, cito o seu Valdomiro, mas posso citar, por exemplo, a dona Sônia, lá no bairro do Monte Castelo. Cidadã simples, mãe de 2 filhos, casada com uma pessoa que trabalha na metalúrgica, e engajada politicamente na campanha. Então, vai do empresário à dona de casa. Então, foi uma campanha muito bonita. O doutor Valcelon esteve, ele ajudou em alguma coisa também? Valcelon fez a doação do prédio que nós colocamos o comitê, né? Um prédio bem localizado, onde funcionou o Banco Estrela. Né? Aquele prédio dele lá no centro. Funciona o Hotel Mundial, né? O Hotel Mundial. Então, quando eu cheguei para ele, disse, doutor Valcelon, a gente precisa de um espaço, o senhor tem esse espaço, seria durante 45 dias, 48 dias, e ele de antemão se prontificou. Disse, não, tudo bem. Entrou como doação, né? Entrou como doação. Em um local estratégico, no centro da cidade de Patos, que nos proporcionou momentos de muita alegria. Essa concessão também faz enxergar que ele também acreditava na figura política. Acreditava. E existiram, por exemplo, pessoas que queriam contribuir e contribuíram, porém não votavam em mim, que foi o mais incrível, né? Como é que você não vota naquele cidadão, mas você quer que ele... Aposta também. Aposta nele. Então, vários casos que aconteceram nessa campanha nos dá o respaldo de ficar feliz com ela, Isaías. Muito feliz com a campanha. Eu encontrei você outro dia, você passou, você estava no carro. Se eu não me engano, um Fiat, né? Um Fiat Uno. Era um Fiat Uno. Um Fiat Uno. E já tinha um equipamento de som em cima, já diferente do da mobilete. Né? Apesar de que você disse na segunda campanha, já tinha um carro também. Tinha. Essa história de chegar e dar o recado nas localidades, você acha que é fundamental? Tem uma certa importância também? Tem sim, Isaías. A gente, por exemplo, eu não vou citar nome, mas existe um vereador que você não viu o santinho, não viu no comício, não viu numa visita e foi eleito. Ou seja, a compra de voto mais descarada que alguém pode presenciar, né? Então, e a minha, pelo contrário, era uma campanha de rua para... Tinha um santinho? Tinha o santinho, tinha uma minha biografia com algumas propostas que eu ainda considero muito importante, e a militância política, né? A gente tem uma militância qualificada, a gente tinha desde o presidente licenciado do Sindicato dos Jornalistas a bioquímicos na campanha da gente, botando a plaquinha e indo para o meio da rua. Então, passar o recado... E tinha também pessoas de fora, que você falou outro dia que vinha para poder divulgar essa sua pretensão, né? Essa questão de ser do Partido Comunista Revolucionário, que é meu partido de militância, porque ele não tem legenda... Eu quero até que você explique essa história de PCR para PSOL, né? Certo. Então, fez o diferencial, porque vieram companheiros de Carpina, aqui no Pernambuco, de João Pessoa, de Campina Grande, né, companheiros de Guarabira, estavam aqui para contribuir com a campanha, porque acreditam que o nosso projeto era um projeto de referência estadual, inclusive. Um vereador na cidade de Patos que tem uma referência. Então, essa contribuição, campanha de rua, mostrar, botar a cara para bater, ir para dentro do mercado, discutir com o povo, fazer visita, reuniões populares que nós fizemos em várias casas,
os vizinhos juntavam os demais vizinhos e a gente bateu um papo, então fez a diferença da campanha, indiscutivelmente. Seu jovem veio de que faixa etária? A juventude ou ela está bastante mesclada nessa questão de faixa etária? Como você disse que a dona lá da metalúrgica, né, que está na faixa aí de mediana 40, 50 anos, talvez. Mas a juventude, ela se dá muito, né, no comportamento de rebeldia. E você pregou muito essa questão de revolução, mas ao mesmo tempo subentendia que haveria uma rebeldia no comportamento que deveria ter na política. Essa faixa de estudante, de juventude e tudo, entrou muito nesse universo dos seus votos? Chegou muito na questão de contar os votos advindo dessa faixa etária? Olha, Isaías, a gente teve uma participação. Eu não diria que foi, se eu fosse colocar em percentagem, não foi... Não seria uma maioria? Não seria, mas acho que vamos dizer aqui, empiricamente falando, 25%. Na primeira votação, na primeira vez que você foi candidato, talvez? Tem uma participação maior, acho que tem uma participação maior. Nessa agora, a gente já tem uma consolidação política na cidade de Patos, né? Eu faço movimento político, movimento estudantil, movimento cultural desde a década de 90. Então a gente tem várias faixas etapas, né? Desde a minha militância do movimento estudantil ao movimento sindical e tal, então você vai constituindo. Eu acho que a participação da juventude foi pouca. O programa, até que ponto contribuiu para você, o programa que você faz na Rádio Espinharas, às 6 horas da noite, até que ponto você acha que o seu recado dado diariamente, a oportunidade de interagir com as pessoas pelos problemas que ela tem nas comunidades, até que ponto você acha que entrou essa força e expressão do programa dentro da sua votação? Isaías, um excelente questionamento. Eu acho que muito, porque as pessoas conheciam o Josivan através de uma matéria, talvez no Patos Online, de uma manifestação no centro da cidade, de uma reivindicação mais contundente, de chegar até o bairro. O programa fez conhecer o Josivan no seu caráter, na sua personalidade, o que você pensa, como você expressa. Então, eu acho que uma grande parcela veio justamente do programa, porque é diferente. Você que é jornalista, radialista, você sabe que a rádio, ela tem um poder muito de expressar quem está ali, né? Quem é que está por trás daquilo ali. Então, o que você transparece e deixa realmente perceber é que ali existe uma pessoa que expressa-se uma preocupação, um caráter, uma ética, uma indignação que as pessoas fazem bem. Então, eu acho que a contribuição desse programa de rádio agora foi muito grande, porque inclusive eu encontrava pessoas que diziam: você é o Josivan, eu ouvia você, mas não sabia quem era, tal, e as pessoas ficavam de certa forma emocionadas com isso. Então o programa de rádio, a rádio em si, ele tem um peso muito grande, tendo em vista quem está no microfone, né? Porque tem programa de rádio que não tem audiência e não tem credibilidade, então tem que juntar as duas coisas, audiência, credibilidade, e dar personalidade a quem está ali. Sua maturidade, ela chega assim a um nível de compreensão que está diferente daquele comportamento revolucionário que você tinha? Isaías, eu estou mais maduro. Eu continuo revolucionário, continuo indignado, continuo revoltado com algumas coisas que acontecem, porém a gente vai aprendendo com as porradas, as cacetadas do dia a dia, né? Então a gente pega a nossa rebeldia, pega a nossa indignação, e essa indignação vai fazendo com que você amadureça também. A vida é um eterno aprendizado. Então eu continuo rebelde, continuo revolucionário, continuo acreditando numa transformação social através de um levante popular do povo, porém com outro método, com outro jeito, com outras palavras, né, dando um exemplo. Então acho que isso tem contribuído muito também. Você fala essa maturidade toda, é polêmico? Traz esse nível também de compreensão de ser uma pessoa polêmica? Pode ser compreendido assim, Josivan Antero é polêmico? Sou polêmico. E levei muita cacetada, e levo muita cacetada por ser polêmico, né? Os processos na justiça, as ameaças que a gente sofre e tal, é porque uma sociedade, Isaías, nós temos uma determinada parcela dentro da sociedade que ela se locupleta da miséria, ela sobrevive da miséria, né? São políticos que não se importam de tirar da merenda, de diminuir o calçamento, de diminuir do esgoto, de tirar da educação, não querem saber, eles querem saber se estão se locupletando. Então isso deixa a gente indignado e, dependendo da forma que a gente se posiciona, essas pessoas entendem a gente como inimigo. Não, fulano é meu inimigo, né? Então essa polêmica que a gente traz é pela indignação mesmo, é por
por saber que existem algumas pessoas que roubam dinheiro público numa facilidade que é quase que criminosa diariamente. Então, você mostrou aí uma sequência, né, de um Josivan, que chegou agora a ser compreendido com mais maturidade, né, mas que não deixou a sua vertente de revolucionário, nem também de polêmico. Mas o que a gente vê, Josivan, é que muita gente, às vezes, para chegar a ocupar a função política, faz uma trajetória dessa, né? E a gente tem lidado com muitas decepções atualmente. A gente viu aí um governo do PT que tiveram elementos, integrantes, que talvez tenham construído um histórico muito semelhante ao seu. Entretanto, quando está dentro do poder, o poder cega. Eu não estou dizendo que se você fosse eleito, tivesse sido eleito, você estaria no poder, você estaria como representante. Mas talvez esse desejo de ser representante poderá lhe levar ao desejo de ser o administrador do município de Barros. E aí, quando você chegar, você pode lidar com as decepções e com as imposições do poder e se transformar numa dessas pessoas que decepcionaram boa parte da população. Você tem, nessa condição de maturidade que você adquiriu, dá para discernir isso e estar longe desse cenário de atratividade do poder, se esquivando dele e fazendo aquilo que você tem pensado até hoje? Isaías, uma reflexão profunda você faz agora com relação a isso, porque não deixa de ser filosofia a nossa forma de ver o mundo, né? A gente acredita que o poder pelo poder, a eleição pela eleição, a vitória pela vitória, ela tem mostrado um lado frustrante. Por exemplo, o Lula, né? O Lula que a gente conhece, o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que ia chegar de fato um momento que o Lula ia ser vitorioso, por uma série de fatores. Mas ele se apressou tanto que acabou vendendo a alma ao diabo. Vendeu a alma ao diabo numa boa. Tem que fazer acordo com o empresariado mais vil desse nosso Brasil, tem que pegar esse congresso de farsante, que ele chamava de 300 picaretas, mas tem que se unir esses 300 picaretas. Alianças escusas, né? As alianças. Essa questão do mensalão, existia um mensalão, sempre existiu, porque foi criado bem antes, né? Desde a questão da reeleição do Fernando Henrique, mas ele disse, não, se tem um mensalão, vamos, ao invés de denunciar. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, Isaías, não é chegar por chegar, não é ser eleito por ser eleito, né? Por exemplo, na segunda-feira, a eleição foi dia 2, na segunda-feira foi pro meio da rua. Quem ganhou tinha sumido, os cabas que ganhou, o telefone desligado, tinha gente que nem foi nem agradecer. Não fez uma ligação para o teu programa, nem para o meu programa, para agradecer, porque foi voto comprado. Teve outros que perderam e ficaram revoltados, porque tinham feito investimento, tinham feito empréstimos, tinham se comprometido, pronto, sumiram, entraram em depressão durante um período. Eu não, no outro dia fui lavar o carro, fui lá em Edson, devolver o som, né? Fui falar com as pessoas, fui lavar a sede, fui entregar a chave ao Dr. Valcelon. A minha vida segue normalmente. No outro dia já apresentei... Fez ligações, agradeceu? Agradeci, ainda tem muita gente para agradecer, pessoas que eu ainda não fui, né, mas tem que conversar com essas pessoas. Então, Isaías, abrir mão de todos os seus princípios para dizer, não, eu quero ser eleito, isso não dá certo, não dá certo. Sobre a nova Câmara Municipal, seu pensamento sobre essa nova formação, eu queria que você pudesse trazer para a gente no próximo bloco, nós vamos a ele e voltamos já aqui com o Farol Político. De volta aqui, amigos, com o nosso Farol Político, hoje entrevistando aqui o Josivan Antero, ele que é radialista, posso dizer também, já que não existe essa exigência de registro hoje, jornalista, porque escreve também para o Patos Online, e mais do que tudo, uma pessoa bem articulada, né, para transparecer o desejo das pessoas. E essa articulação leva à interpretação justamente de um político que tem combatido aquilo que a gente vê na prática, né, que não concordamos. Então, o Josivan foi candidato, obteve 1.218 votos nessa eleição, entretanto, não entrou por conta de legenda partidária. Mas, voltando aqui, aos que foram eleitos, nossa Câmara Municipal, ela sai de 13 representantes para 17. São 2 a menos do que já tivemos, quando a gente teve 19 parlamentares na Casa Juvenal Lúcio de Souza. São 10 pessoas novas, poderemos assim dizer,
dentro desse novo panorama da nossa Câmara Municipal. 7 nós já conhecemos. Aliás, 8, podemos assim dizer, porque o Dito já foi vereador e agora está voltando. Então, de cara nova mesmo, são 9 vereadores. O que você pode dizer, na sua compreensão, no seu entendimento, o que é que você pode esperar dessa nova legislatura que ocorre a partir do dia 1º de janeiro, José? Eu torço por ela. Independentemente das pessoas que estão lá, eu torço por ela. Agora... Tem que dar certo. Eu não me iludo. Não me iludo, porque é como eu faço refletir, né? Existem pessoas que chegaram ali que não têm serviço prestado nenhum à sociedade, nenhum. Então essas pessoas querem começar a fazer um serviço a partir do vereador. Não, eu nunca fiz nada, mas agora que eu sou vereador, tenho um salário razoável, 10 mil reais, quando vem para os seus descontos vai para 7 mil, 8 mil reais, não sei quando desconta tudo. Então querem fazer a partir dali, não faz. É uma Câmara que eu analiso que várias pessoas que estão ali fizeram um investimento. Faz um investimento, eu vou investir tanto para tirar tanto. Então começa a perturbar o prefeito eleito, né? Começa a perturbar deputado, querer acordo, e tem fulano de tal que ele quer botar em tal canto, quais são as influências que sobraram, né? Agora que a oposição já tenta se chegar. Isaías, na campanha passada de vereador, nós tivemos uma Câmara que era oposição, foi eleita sendo oposição à prefeita Francisca Mota. Passado 3 meses, a maioria era da prefeita. O que é que faz essa mudança? Diante desses escândalos que aconteceram na cidade, onde estava a Câmara de Vereadores? Então é uma Câmara que, de certa forma, uma grande parcela dela entra lá para fazer uma negociação política. Então espero que essa Câmara faça uma negociação política menor do que tem sido feita, porque a cada legislatura a gente tem verdadeiros negociantes, comerciantes das vantagens que um poder, né, entre aspas, proporciona. Eu não tenho muita fé nessa política não, mas torço para que essa Câmara, particularmente, seja uma Câmara que contribua mais com a cidade do que a gestão anterior. Você tem um pensamento de que para ser vereador tem que ter a capacidade de pensamento, de autonomia, de conhecimento de leis, de tentar expressar as necessidades das pessoas naquele local que é o plenário. Diferente do que a gente tem visto no comportamento da maioria do Brasil, onde as pessoas prestam determinados serviços de ajuda, talvez seja muito mais um papel de santo do que verdadeiro representante, né? Você acha que tem como a gente mudar esse pensamento na nossa realidade local? Você acha que o próprio político que age assim, para ser vereador, tem que mudar também a sua postura, o seu pensamento? Como é que você enxerga essa condição de prática antiga, né, de quem pensa em chegar a ser vereador e muitas vezes até deputado também? Verdade. Isaías, a gente tem esse comportamento da política, é um comportamento de revolta diante da própria sociedade. As pessoas ficam angustiadas porque dizem, não, o povo é quem é ruim, o povo é quem escolhe mal, o povo... De certa forma, o povo é quem escolhe, porém o povo é muito mais vítima desse sistema. É vítima. Você encontrar pessoas que antigamente pediam a você uma carteira de habilitação, pediam um cimento, cal, telha, tijolo e tal, mas você passa a encontrar pessoas que pedem comida, encontrar nas periferias da cidade pessoas que estão pedindo comida, uma cesta básica. Socorro médico, essas coisas. Isso mostra, Isaías, o grau de dependência que essas pessoas... Então, num processo de gratidão, as pessoas acham que quem comprou ou quem ajudou aquela pessoa, ela vai pagar com o voto. E é porque falta uma compreensão do que é o poder que tem o voto, né? Então, uma Câmara que se elege, uma Câmara sem ter um conhecimento da realidade social, uma Câmara que não tem a capacidade de fazer um processo de preparação com os seus vereadores para compreender o que são as leis, o que é a Câmara... Porque... Ridículo, Isaías. Teve vereador que prometeu reforçar a segurança na zona rural. Vereador que promete construção de melhoria de creche ou construção de escola, não sei o quê. Não é papel, tudo papel do executivo. Não é do papel. Município e outro estadual, como é o caso da segurança. E acaba confundindo a sociedade. Qual é o papel do vereador em si? É o papel de fiscalizador, é o papel de reforçar leis, fazer leis, é o papel de estar ao lado... Resolver esses problemas com leis, né? Mas então há uma confusão muito grande. Então essa falta de compreensão de vários vereadores faz com que também a gente
acaba vivendo uma situação cômica. Você não quer combater, porque você fica tão chateado quando vê um colega dizendo que vai fazer, vai reforçar a segurança no batalhão, por exemplo, né? E você, ao mesmo tempo, para não dar uma porrada nessa pessoa, diz, não, vamos ver até onde vai essa palhaçada, até onde vai isso que ele diz. Então, uma coisa é você lutar para que isso seja melhorado, fazendo requerimento. Outra coisa é você dizer que vai se comprometer e vai fazer com que isso seja melhorado. Então, há uma má educação, uma má formação política muito grande em alguns representantes, principalmente na Câmara de Vereadores aqui. Dá para entender que tem vereador eleito aqui que vai ser engolido por aqueles que já se articulam bem na política? É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido, né? O baixo clero, né? O baixo clero procura ficar à sombra daqueles que têm mais influência, né? E isso já tem acontecido. Antes mesmo da pessoa ser eleita, já está ali fazendo suas articulações, porque não tem vida própria, não tem personalidade. É como nessas cidadezinhas pequenas que a gente vê, fulano de Beltrano, porque a pessoa nem tem nome nem sobrenome, né? Então, essas pessoas que não têm identidade... É uma extensão mesmo, né? Não tem identidade, então acaba... Fulano, como é que eu faço aqui para estar dentro do esquema, né? Então, lamentavelmente, é isso que tem acontecido. As pessoas querem estar perto do palco de sombra, né? Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo aqui um processo que já começou com a articulação para a composição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Patos. Apesar de que a maioria negue que isso esteja acontecendo, nós que lidamos com informação, a gente sabe que já iniciou esse processo de articulação. Dá para apostar em alguém que seja o futuro presidente? Eu cheguei de forma informal, encontrei no shopping, né, e falei com o Diogo Medeiros. Eu disse, e aí, Diogo, tal? Não, há uma pressão muito grande, há uma articulação muito grande e tal, porque Diogo foi eleito fazendo oposição ao prefeito que está aí, né? Mas a Câmara não deve ser independente? A Câmara não tem que ser, deve ser um poder independente? Então, o Diogo seria um bom nome, até porque é natural, foi o mais bem votado, então possa ser que seja ele. Mas já se começa uma articulação de fato para garantir que sejam outros. O próprio Dinaldinho já reuniu os vereadores, né? Acho que foi lá no Walter Play, veio uma reunião, veio de forma num grupo do WhatsApp, né? Isso. Então já há essa articulação e essa articulação tem feito que a gente possa ter uma surpresa, porque por enquanto ninguém sabe como é que estão os bastidores, quais são os vereadores que foram eleitos na base. Não sendo o Diogo, você poderia acreditar que seria quem? O Salles. O Salles. O Salles, né? O Salles que era PMDB, né? Na base do PMDB. Mas tem uma peculiaridade nessa história de eleição da mesa diretora, porque sempre quando a gente determina, aliás, quando a gente compreende que pode ser alguém, lidamos com a surpresa do dia. Inclusive não do dia, da hora, né? Porque nós já lidamos com traidores aqui, né? Que existia um nome certo, né? Para ser consolidado com a votação. E quando abriu lá que contaram os votos, deu outro. Deu diferente. Aquele processo da eleição do Alex, do Alex que queria ser presidente, não deu. Nós vimos isso recentemente com a história da primeira votação da Nadir. Porque no paralelo eram outros nomes. De última hora e na hora mesmo, deu Nadir, que foi uma coisa surpreendente. Então hoje a gente pensa no Diogo, pensa no Salles. De repente pode configurar outra coisa, né? Pode ser isso também, né? Eu cheguei a dizer a Diogo, Diogo, é uma questão de grana. Porque alguns vereadores, da mesma forma que se compra eleitor com voto, o vereador também é comprado. Articulação política. O pessoal, como é que o Josivando diz um absurdo desse? Mas é um processo de barganha muito grande. Então, de fato, a surpresa... Alguém pode pagar a campanha com a eleição da mesa diretora? Quais são os interesses? Quais são os interesses, por exemplo, de Hugo Mota? Qual o interesse de Zé Maranhão? Qual o interesse do próprio Cássio Cunha Lima? Né? Porque eles já estão pensando em 2018. Há um interesse em ter uma Câmara de Vereadores que tem influência sobre esses cidadãos, né? que disputam. O Ricardo Coutinho vai assistir inerte, depois dessa derrota que ele teve
no estado da Paraíba, perder em João Pessoa, perder em Campinas. Para apostar no Diogo aqui e fazer de tudo. Vamos resgatar, porque no outro dia da campanha já estava dizendo que prefeitos fizeram adesão ao PSB. Claro que faz adesão. Faz adesão porque querem estar perto do poder. Então, nesse jogo do poder, pode ter uma surpresa de fato. Pode apostar, o governador pode chamar os vereadores para uma conversa e dizer, eu tenho hospital, eu tenho maternidade, eu tenho Detran, eu tenho DR, eu tenho estrutura do Estado. Bota 3, 4 vereadores desses aqui que estão mais influentes aí, pronto, muda o jogo. Então, qual seria o terceiro nome? Boa pergunta, né? O Jefferson, pode ser também, já que fizeram dobradinho o Jefferson e o Salles. Daria para apostar na própria Nadir? Ela é uma pessoa muito influente, agora saiu enfraquecida, né? Saiu enfraquecida, porque apesar de ter tido uma boa votação, o candidato dela, o principal candidato dela saiu, perdeu, né? E o PMDB também não está tão fortalecido dentro da Câmara. Mas o PMDB não deixa de ser um bom articulador nessa questão de querer definir a presidência para confrontar, é claro, com o Executivo Municipal. Já especularam a Nadir, por exemplo, por ser diretora da maternidade. E aí o PMDB ainda é um aliado do PSB. Essa caixinha de surpresa... Tá meio complicado. Esse tabuleiro de xadrez tá sim. Tá meio complicado, né? Mas saindo dessa questão da eleição da mesa diretora, Josivan, o seu trabalho de rádio continua. Né? Você também é funcionário público, né? Sou sim. No paralelo. Dá para a gente trazer aquela frase, a luta continua, companheiro? A luta continua. A luta continua porque há uma necessidade. A vida é uma eterna luta, Isaías. Você amadureceu dentro do seu profissionalismo, né? Isso é uma luta. Todo dia você se modifica, né? É uma luta, né? Então, essa luta por um espaço na sociedade. A minha diferença dos demais é porque eu sou político. Eu nunca neguei isso. Nunca neguei. Não, o povo tem raiva de política. Eu digo, por que tem raiva de política se as pessoas são administradas pelos políticos? Né? Lembra o Bertold Brecht na sua célebre poesia, né? O analfabeto político. Por que as pessoas se distanciam da política se ela é quem determina tudo? Mas dá para compreender, as pessoas detestam política, mas só o fato de detestar política já é uma expressão política. É verdade. Não dá para a gente ter outra compreensão. Já é uma posição política, né? Exato. Então, eu acho que a partir do momento que você diz que detesta política, eu não diria que você é situação ou oposição. Você é o terceiro ponto da política. É o que vai ser conquistado, né? Pelo menos, né? Espera-se. Né? Mas nesse caso, a sua luta de rádio continua? Continua. Né? O seu trabalho de funcionário público, que é no socorro às pessoas, que é no SAMU ainda, né? E o trabalho também de opinar e de transparecer fatos continua também lá no site, no Patos Online, não é isso? Continua sim, Isaías. Continua, porque eu acho que esses espaços foi que me fizeram chegar até aqui, não é? Uma trajetória de vida faz com que a gente chegue aonde a gente quer chegar. Uma coisa eu sei, né? Que a luta continuando, ela tem que ter passos mais consistentes, passos mais estratégicos. Por exemplo, o PSOL na cidade de Patos, que é um partido que tem crescido no elo de esquerda, né? Na linha de esquerda, ele tem que ter uma nova postura na cidade de Patos. Não dá para você ter uma eleição que tem 3 candidatos dizendo de esquerda, ou candidato do campo progressista. É muita burrice, né? Muita burrice. Então a esquerda que eu conheço não é a esquerda burra, ela é inteligente. Então espero que se refaça. Você falou do que espera da Câmara Municipal. Evidentemente que você, no seu trabalho de comunicação e na sua atuação política, você confrontou com o governo que até então estava, que era o governo do PMDB. E deu um governo de oposição, mesmo você não concordando, né, com essa escolha, né, talvez da população de Patos. Mas o que é que você espera, em poucos segundos, podemos dizer assim, porque o nosso tempo já está chegando ao final, o que é que você espera desse novo governo? Olha, eu já conversei com o Dinaldinho, tive a oportunidade de conversar com ele na terça-feira. Eu espero um governo de transparência, um governo que recupere a cidade de Patos, um governo de diálogo, né? Um governo de diálogo e, acima de tudo, um governo de comprometimento com a sociedade. Não dá mais, Isaías, para você ter uma cidade saqueada da forma que nós tivemos. É saque. Todos os setores da administração têm esquemas políticos montados. Então, vou combater se qualquer coisa desse governo
se distancie da ética, da moral, de um governo de princípios republicanos, de fortalecimento do nosso município. Então, já digo de antemão, torço por ele, mas fique de olho nele. Uma coisa que ficou como resposta rapidinho, o que é que a gente pode dizer? Você se lançou candidato pelo PSOL, mas você tem uma pretensão, é PCR, Sou. Que ainda não é um partido, né, oficial. Como é que é essa história de PCR e PSOL, rapidinho? Isaías, o PCR ele foi fundado em 66, justamente por se distanciar dessa política de conciliação, né, de entreguismo. Não, o PCR, Partido Comunista Revolucionário, ele não tem legenda, ele não é um partido, diria assim, que tem a legalização dentro da vigência. Então, nós sempre, ao nos candidatar, a gente procura um partido que aceite essa identidade que eu tenho, o PCR. Então, fui candidato pelo PCB na época, fui candidato depois pelo PSB, que aceitou, e agora saí candidato pelo PSOL. Então, a minha ideologia política é PCR, porém nós precisamos desses partidos legalizados para concorrer à eleição. Você vai se filiar a qual partido? Já pensou? A gente tem uma discussão agora para ver se ou a gente se fortalece ao PSOL ou a Unidade Popular que está sendo criada a nível de Brasil. Se houver essa possibilidade, a gente vai criar. Ok. Oswaldo, obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado a vocês, Isaías. Gente, muito obrigado aí por nos assistir mais uma vez. Farol Político desta noite fica por aqui. Voltamos no próximo programa. Um grande abraço. Continue com a programação da nossa TV Sol.